Olá, queridos, tudo bom? Estamos aqui de novo no IGTV. Tô achando maravilhoso esse veículo para explicar um pouquinho sobre coisas mais complexas que não dá tempo de escrever, né? O Instagram tem uma coisa muito curtinha pra gente escrever, não dá para aprofundar. Eu sou bem prolixa, principalmente quando eu tenho que falar, para mim escrever é bem mais complicado. Eu prefiro muito mais chegar aqui e falar para vocês bem solto as coisas, explicar as questões que vocês têm do que fazer lá por escrito. Então eu lancei recentemente algumas enquetes lá nos stories. Fiquem sempre de olho, porque eu vou lançar de tempos em tempos para ter algumas ideias do que vocês têm dúvidas, para que eu possa fazer esses quadros aqui de perguntas e respostas que eu acho bem legal. Enfim, hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram sobre filhos no mapa astral. Me perguntaram assim, se dá para saber sobre filhos e se dá quantos filhos a pessoa vai ter. Então, eu vou lembrar vocês que a minha astrologia é astrologia psicológica. E o que isso significa é que quando a pessoa vem aqui no meu consultório, quando eu vou atender ela, eu não fico muito presa na coisa de vamos ver quantos filhos, quantos casamentos, se eu vou ter sucesso ou não, porque eu não acredito nessa visão. Não que não esteja correta e que as pessoas não usem. Usam, maravilhoso, e funciona para muita coisa. Porém, não é a visão que eu gosto. Eu gosto da visão de aprofundar na psique mesmo. Eu já vi gente que tem um monte de... Eu vou explicar o que é, como que a gente vê filhos, mas eu já vi gente que teria, assim, de significador para ter filho e acaba não tendo filho, ou optando por não ter, ou não conseguindo ter filho, exatamente por alguns impedimentos que a gente vê. Mas gente que poderia ter filho acaba não tendo. Assim, indicativos claros de filhos no mapa e a pessoa acaba não ter. Por quê? 2019, né? Por favor, estamos em 2019, temos opções, hoje tomamos pílula, hoje temos vasectomia, hoje é caro ter um filho, as mulheres têm que trabalhar, os homens também, somos mais iguais na questão do que temos que trazer para casa, a gente despolarizou, né, desde os anos 50, e a astrologia, algumas técnicas são bem de um período em que não era bem assim. Então hoje a gente tomando uma pílula, vai vir um trânsito lá que vai trazer o significador de filhos, possivelmente, mas a pessoa toma pílula, a pessoa não quer ter filhos, e aquilo vai aparecer de uma outra maneira na vida da pessoa do mapa. Enfim, mas respondendo à pergunta da pessoa, se eu fosse olhar de uma maneira mais prática, grosseira, no sentido de ver objetos, né, ver as coisas ali como estão funcionando, filhos a gente tem que olhar a casa 5. A gente tem que ver como que a pessoa se sente em relação à casa 5 dela. Uma casa 5 cheia pode ser uma pessoa que tem mais vontade de ter filhos. Temos também que olhar a casa 4. Como que essa pessoa lida com a questão de família? O que é família para ela? Se família for uma coisa muito gostosa, se tiver planetas lá, né, uma Vênus, um Sol, que estão em bons aspectos, então a pessoa internamente se relaciona bem com a questão de família, pode ser que ela queira ter filhos. E aí eu vou olhar na casa 5 dela para ver se tem planetas ali ou não. Não tendo planetas não quer dizer que a pessoa não vai ter filhos, tá? Não tem absolutamente nada a ver. A gente não tem planeta o suficiente para caber nas casas. Começa por aí, que nunca ninguém tem 12 coisas em uma em cada casa. Só temos 10 significadores, né? Que são significadores que eu falo? São 2 luminares, Sol e Lua, e os outros planetas. Eu uso Quiron também. Então não dá, a conta não fecha. Então às vezes a gente fala 10 planetas, mas na verdade Sol e Lua eu falo como planeta, mas eu sei que não são planetas. Então o que a gente tem que olhar? A casa 5 da pessoa. Qual que é o signo que abre a casa 5? Então, você olha lá, isso é para quem entende, né? Eu não tenho como explicar muito bem aqui, mas assim, qual que é o signo que dá início à casa? Então, é muito comum a pessoa ter, por exemplo, vamos supor que Sagitário abre a casa da pessoa. Se você tem um ascendente em Virgem, por exemplo, quem vai abrir a sua casa 5, se a gente seguir um sistema de casas que vai dar
sempre certinho, que não é sempre a regra, vai abrir em Capricórnio. Então é comum, vamos pensar na pessoa que tem um ascendente em Virgem, ela vai ter questões de filho em relação a Capricórnio. Então ela pode ter um filho capricorniano, um filho com um Saturno forte. Às vezes a pessoa acha que filhos, é muito comum, pessoas de ascendente em Virgem acharem que filhos é muita responsabilidade, que elas não querem ter. Pessoas que às vezes têm dificuldade para engravidar, pode dar também. Não tem regra e fórmula que dá um resultado. Para cada pessoa vai acontecer de um jeito. Eu conheço diversas pessoas com ascendente em Virgem e cada uma tem uma dessas histórias. Muitas delas não querem ter filhos, porque elas acham que filho é muita responsabilidade. Então, primeiro você vai olhar o signo que está na casa 5, que abre a casa 5. Para ter uma ideia, com certeza o seu filho vai ter, ele não precisa ser de Capricórnio, ele pode às vezes ter um Saturno forte, ter o ascendente Capricórnio, a lua em Capricórnio, alguma coisa vai aparecer com essa energia. E daí, vocês vão olhar se tem planetas ali dentro. Aí é bem comum, tá? A pessoa tem um Marte na casa 5, nasce um filho ariano, nasce um filho homem. A pessoa tem Vênus, nasce mulher, nasce uma taurina, uma libriana. Isso realmente não tem muito jeito. Se você tiver, 2, 3 planetas, às vezes dá que a pessoa vai ter 3 filhos, já vi direto, mas também já vi que não foi dessa maneira. Mas já vi bem clássico e um filho ser cada energia de cada planeta. Às vezes acontece mesmo. Do tipo, tem o Marte, o Urano e o Saturno ali. Aí vai dar um ariano, um aquariano e já esqueci qual que é o terceiro que eu falei, acho que foi Saturno, um capricorniano. Então, dá pra brincar, pra quem entende um pouquinho, dá pra brincar com isso. Mas, de novo, já vi gente que tem 5 planetas na casa 5 e não tem filhos. E já vi gente que não tem nada e tem vários filhos. Aí depende da importância que aqueles filhos vão ter ou que a ausência daqueles filhos vão ter na psique da pessoa. Aí, de novo, eu trago para astrologia psicológica, porque muitas vezes a gente quer ter filho, a gente quer casar, mas a gente não entende o que aquele processo vai ter gatilho na nossa mente. Às vezes a gente é louca para casar, mas por que será que a gente é louco para casar? Qual que é o processo interno que tá faltando, que eu preciso, através do casamento, eu tô buscando? Não que a pessoa não possa fazer isso, mas eu sempre convido a pessoa a fazer um questionamento, porque é dentro daquela área ali que muitas vezes ela vai ter os desafios dela, que ela tem que buscar entender. Então é isso, acho que eu respondi. Então respondi tanto do lado mais metafísico, filosófico que eu gosto, psicológico, como também do lado mais prático, astrológico. Se você tem algumas dúvidas, então ainda deixa aí embaixo pra gente nos comentários. Esse é um dos vídeos, repetindo, eu vou começar a sempre deixar aqui o perguntas e respostas no IGTV pra gente abrir um diálogo e trabalhar bastante conteúdo de astrologia, de coaching, de tudo. Tá bom, queridos? Um beijo enorme a todos. Até o próximo.